episódio do nosso Papo de Grande, nessa temporada com os pré-candidatos ao governo do Estado. E hoje, satisfação, recebendo aqui o deputado Tenente Coronel Luciano Zucco. Muito obrigado, deputado. Craque, Alexandre. Esse cara é craque. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Prazer te receber aqui. Já começando, claro, o pessoal te conhece, mas acho que é sempre bom te apresentar, falar um pouco da tua trajetória. E além da tua trajetória, Zucco, como é que tu chega nesse momento pessoal, político, profissional? Se sente pronto para ser governador? Prazer estar contigo. Mais do que pronto. Pronto, feliz, motivado. Mas antes de mais nada, eu quero te agradecer a oportunidade, né, de poder conversar um pouco. A gente está falando com todas as regiões do Rio Grande do Sul e conseguir centralizar, porque eu sei que tu representa toda a comunicação do Estado, então estou muito feliz. Tu sabe que tu falou que eu sou conhecido, olha que engraçado, foi feita uma pesquisa recentemente, onde metade do Rio Grande não me conhecia. A gente já fui deputado estadual, deputado federal e tinha sido até o mais votado, né, nos pleitos, mas como a gente trabalha e como a política, ela infelizmente não é pauta da mesa da sociedade gaúcha, muitas vezes a gente não consegue passar todo o trabalho que a gente faz, todas as conquistas que a gente traz para o Estado. Mas o bacana é que essa caminhada inicial, Alexandre, está sendo muito legal conversar com a sociedade. A gente está vendo as dores regionais. A gente tem um projeto agora, já começando a falar, nós estamos com um projeto muito bacana, que é o Força Gaúcha, onde estamos tendo uma escuta ativa, né, falando com entidades, federações, com a sociedade civil organizada, com o povo gaúcho. Fizemos uma edição em Porto Alegre, fizemos uma edição na fronteira oeste, lá no Alegrete, Itaqui, Uruguaiana, fomos também para a Serra Gaúcha, lá em Caxias do Sul, passamos também por Ijuí e Santo Ângelo, já temos mais algumas edições programadas e nessas andanças a gente está recebendo um carinho muito grande, uma motivação muito grande, mas logicamente também estão passando aí as dores locais, né, das mais diversas áreas, infraestrutura, segurança, educação, a pauta econômica, enfim, são problemas que o Estado sofre há um bom tempo e que a gente está absorvendo essas demandas para depois apresentar um plano de governo muito responsável, particularizado, que tenha uma pegada mais regional. Então é uma caminhada longa, mas a gente entende que é importante continuar, né, nessa pré-campanha de forma muito responsável, continuar escutando a sociedade. Eu que sou nascido no Alegrete, mas minha família é da Serra Gaúcha, a gente acaba tendo aí o entendimento, né, que o Rio Grande do Sul é um estado enorme, não só em relação à sua área territorial, mas enorme em termos das suas culturas, das suas particularidades, as mesmas, a realidade do litoral não é a mesma da fronteira oeste, que não é a mesma da Serra Gaúcha, que não é a mesma das Missões. Então, essa diferenciação regional também tem todo esse charme, tem toda essa pegada de carinho, respeito que a gente tem pelo Estado e, ao mesmo tempo, iniciando essa caminhada com muito afinco. Agora, é uma maratona essa campanha, a gente sabe, né? Como é que tu tá? Eu te perguntei, tu tá bem, tá preparado, se sente maduro para esse pleito, além disso, para ser governador do Estado? A gente acredita, Alexandre, que nós não somos fruto ou não somos produto da política. Eu era oficial do Exército, né? Durante 27 anos servi o Exército Brasileiro, cheguei ao posto de tenente-coronel, comecei minha formação aqui no Colégio Padre Balduino Ramos, um colégio estadual, depois fui estudar no Colégio Militar de Porto Alegre, depois eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, inclusive foi lá que eu formei uma linda amizade com Tarcísio Gomes de Freitas, né, o atual governador de São Paulo, um cara que para mim é fantástico, um gestor de mão cheia. E
eu digo isso porque não é uma crítica, é uma realidade, né? Eu não sou fruto de um sobrenome, ou não sou fruto, né, de ter iniciado com 14, 15 anos em um partido. Eu sou fruto ou produto de uma política, ou melhor, de uma sociedade que estava indignada com os rumos da política e que se apresentaram para poder, de alguma forma, entregar uma nova ótica de fazer a política. Eu tenho a absoluta certeza que eu tenho as valências, né, os atributos necessários para um governador. Sou um cara de muita posição, de muita coragem, de muito dinamismo, de ter o entendimento dos objetivos, das metas, das realizações, o que eu foco, eu vou até o final. E a gente tem a clareza que o Estado é o Estado que menos cresceu nos últimos 20 anos. Alexandre, o nosso querido e amado Rio Grande do Sul, é o Estado que menos cresceu entre todos os estados nos últimos 20 anos. Isso tem também que ser analisado. Quais são os motivos para isso? Falta de articulação política, falta de força junto ao Congresso Nacional, falta de um bom planejamento estratégico, falta de uma eficiência por parte da gestão. O Rio Grande do Sul, e é uma das nossas grandes propostas básicas, ele vive há muito tempo uma agenda fiscal. Ele vive preocupado em pagar conta para o governo federal. Nós temos a clara visão de que nós precisamos mudar essa agenda. Continuar entendendo que a parte fiscal é importante, mas ir para uma pegada mais de desenvolvimento econômico. Perfeito. Inclusive, essa primeira pergunta é sobre isso, e tu já colocou, né? O Estado perdeu muito o protagonismo e parou de crescer. E a gente tem uma realidade que eu quero puxar daí para a nossa região lá, e a tua terra natal, Alegrete faz parte, Santa Maria, metade sul, tem uma diferença muito grande da região metropolitana, a Serra e até hoje o norte, Passo Fundo, lá em Erechim está crescendo muito. Como desenvolver ou ajudar essa região que está carente lá, a minha região, a nossa região, a crescer ainda mais também, junto com todo o Estado, deputado? Tu sabe que essa pegada do projeto do Força Gaúcha, ele está nos ajudando muito nessa resposta, que é trabalhar as vocações regionais. É trabalhar uma análise de que a gente precisa de uma infraestrutura logística, de conectividade, de energia, trabalhar o capital humano, seja com uma educação de qualidade, seja com uma proposta de qualificação de trabalho também linkada à sua vocação, onde a agro formar para o agro, onde a indústria formar para a indústria, onde a turismo formar para a hospitalidade, para serviço, e também, logicamente, a questão do ambiente de negócio, né? Com menos burocracia, agilizando o licenciamento ambiental, que hoje ainda é o entrave. A gente tem que mudar essa mentalidade de só visar o aumento de imposto, sabe? Essa mentalidade que justamente vai numa questão mais fiscal, assim, de, não, apertou, vamos lá aumentar imposto. Só esse governo atual tentou 5 vezes, se não fosse a Assembleia, teria aumentado. O governo de esquerda também Não é por aí para desenvolver, né? Não é. O governo de esquerda, eu estou lá como líder da oposição, passando a liderança da oposição, nós aumentamos a média, né? Que eu digo, o governo federal, infelizmente, propôs um aumento de imposto a cada 37 dias. Isso é inadmissível, isso é um desrespeito para com uma sociedade carente, né, de oportunidade. Então, eu te respondendo mais objetivamente, é realmente fazer um planejamento estratégico regional. Como é que nós podemos desenvolver a metade sul? Turismo é uma pauta que vai ter uma outra ótica agora após reforma tributária. Uma outra ideia que a gente está trabalhando, e eu faço parte de uma comissão especial, que é a criação de um fundo constitucional. Tu sabe que hoje nós temos já esse fundo no Norte, no Nordeste,
no Centro-Oeste, que é um recurso muito importante para o desenvolvimento de uma região e de um estado. E é um fundo que lá foi constituído também em função do nível de desenvolvimento regional. Para tu teres ideia, Maranhão, Piauí, ali, o mesmo número de gaúchos que estão abaixo da linha da pobreza, eles têm lá. E por que o nosso povo carente economicamente não pode ter também as possibilidades que tem no Norte e Nordeste? O nosso pobre também sofre, também passa dificuldade para pagar suas contas. Então este fundo é algo factível, possível. A região Sul e Sudeste é a única região que não tem um fundo constitucional. Nós vamos trabalhar, e aí entra muita questão do que eu falo, de uma nova agenda, onde o capital político do governo do Estado, do governador, seja muito importante. Vamos lá. Articular em Brasília esse recurso. Articulação. Tu sabe quanto é importante isso, Alexandre. Tu é um comunicador que representa aí um meio de comunicação que pega todas as regiões. Vou dar um exemplo. Tem a bancada da esquerda, tem a bancada de centro, a bancada da direita. Eles podem ter várias pautas que eles pensam distintamente. Mas vou pegar um exemplo aqui da duplicação da 290. É uma pauta suprapartidária ou apartidária. É uma pauta de Rio Grande. Então cabe ao governador sentar com essa bancada federal e falar assim, gente, o nosso partido é o Rio Grande. Algumas coisas nós vamos divergir, mas as coisas que a gente converge, vamos trabalhar junto. Vou te dar um exemplo, claro, além da 290, foi votado lá o perdão da dívida por ocasião das enchentes. Aquele pedido era para se ter o perdão da dívida e não a suspensão da dívida. Teve deputado gaúcho que votou contra. Teve deputado gaúcho que foi apertado pela sua sigla partidária e votou contra. Foi votado lá a securitização do agro. Temos agricultores gaúchos tirando a própria vida. Teve deputado gaúcho que votou contra. Espera aí. Onde é que estava o papel do governador? Falar assim, vem para cá. Vamos falar como Rio Grande aqui. Ideologia é ideologia. Agora, o Estado é um só, né? É um só. A gente tem que entender que a gente não pode colocar uma sigla partidária ou uma ideologia acima do interesse do Estado. Então isso é uma forma que eu enxergo. Nós vamos trabalhar muito forte essa interlocução com o Congresso Nacional. E aí entra a nossa habilidade de ter sido deputado federal, líder escolhido por partidos distintos, ou seja, isso demonstra que nós temos um poder de diálogo, uma força de opinião, uma força política, né, uma articulação entre os pares. Então, o Congresso Nacional, nós temos uma baita articulação. O próximo presidente também será, logicamente, determinante. É lógico que, se tu tiver um alinhamento ideológico, é mais fácil, mas também nós temos estratégia, caso não seja, da mesma linha ideológica. E trabalhar. Eu estou muito tranquilo, Alexandre. Nós tínhamos uma eleição, uma reeleição bem construída. Poderia também ter ido a Senado da República, que é digamos assim, um cargo hoje de extrema relevância, de extrema importância na política. Mas eu entendo que o Estado do Rio Grande do Sul precisa hoje de um nome que possa agregar a política regional, que possa entender que essas dores têm que ter as suas devidas prioridades. A gente não vai resolver tudo. Tem coisas que foram positivas ao longo do tempo. Vamos copiar, vamos continuar trabalhando no que está dando certo. Não é a teoria da terra arrasada, mas a gente não pode também passar pano, não pode se acomodar, né? Nós estamos numa fase, não deu, está tudo bem. Não melhorou isso, não, tudo bem. Não, nós temos que ir para cima. Eu pergunto para ti, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. Tchê, 10, 15 anos atrás, nós olhávamos Santa Catarina com um certo desdenho. Verdade. Como é que tu olhava Santa Catarina e o Paraná? Como passagem para São Paulo, para o Sudeste. Era nós aqui. Não, e a prepotência do gaúcho, muitas vezes, né? Como é que está agora? Vamos lá. Os 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mesmo relevo. Eles têm Planalto, eles têm Serra, nós também. Eles têm litoral, nós também. Mesmo clima,
subtropical, os três. Mesma imigração, italianos, alemães. Muita semelhança. Mesma cultura, né? Aquele negócio também dos grandes eventos, da valorização regional. Mas é a mesma gestão? Não é a mesma gestão. Não é a mesma gestão. E olha que legal o que eu vou dizer aqui. Santa Catarina nunca foi governado pela esquerda. Vou repetir. Santa Catarina nunca teve governadores de esquerda. Paraná, há um bom tempo que os governadores são de centro-direita. E o Rio Grande do Sul? Por um longo tempo, governadores de esquerda. O atual governador é de centro-esquerda. Se tu for olhar as pesquisas, a votação dele é uma votação de centro-esquerda. E nós tivemos o último governador, que dá para se chamar de centro-direita, digamos assim, é Jair Soares. Jair Soares foi governadora... 82, né, me lembro? Foi lá da década de 90, né? 80, 90, enfim, faz tempo, eu nem acompanhava a política. Então eu acredito sim que a gente tenha um projeto, a gente trabalha muito com essa pegada da eficiência. Eu já falei para os presidentes de partido que estão me apoiando, a gente conseguiu fazer, Alexandre, uma grande composição centro-direita, né? Progressista, Podemos, Republicanos, PL, Partido Novo, agora o Democrata, já estamos entre 6 partidos. E eu falei para os presidentes, olha, a primeira pergunta que nós vamos fazer para os candidatos a secretários é o que você sabe da pasta, o que você já entregou. E não qual é o seu partido e quantos votos tu fez. Tu não pode colocar hoje, né, um estado com 29 secretarias, um dos estados com maior máquina de secretarias. O Rio Grande do Sul é o 4º ou 5º estado que tem mais secretaria. E aí, não, vou botar o secretário porque ele é suplente, porque ele não foi eleito. Não dá mais. A ideia é um secretariado técnico com capacidade de execução, é isso? A ideia é um secretariado eficiente. Nós vamos olhar as melhores cabeças, nós vamos trabalhar com os gestores que saibam de gestão e governança, porque a gente acredita que gestão ou gestor se contrata, se procura e se contrata os melhores. Agora tem uma coisa, Alexandre, que não se contrata, que é liderança. Liderança se elege. Quem coloca um líder é o povo. E o povo precisa eleger um líder para que possa unir, dar a visão, dar o rumo e poder passar o que o Estado precisa. Tu tendo uma equipe eficiente e um líder para mostrar o caminho, o Estado, o nosso querido Rio Grande do Sul, vai ficar grande de novo. Voltar a crescer. Deputado, pautas específicas, assim, começar com segurança pública, por exemplo. O Estado, ou pelo menos o atual governo, vem mostrando ou apresentando índices de melhora na criminalidade. Nós temos a questão do feminicídio, que cresceu. O senhor, militar da reserva, né? Como é que o senhor vê a segurança pública aqui do Estado? Como é que o senhor enxerga soluções, essa questão do tráfico, né, das facções, presídios? Tem também essa polêmica das câmeras corporais. Como é que o senhor vê toda essa questão da segurança pública, digamos assim, projetos e planos para a segurança do Estado? Olha, nós temos as melhores instituições, né? A Brigada Militar, a Polícia Civil, o IGP, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, nossos operadores de segurança pública são qualificadíssimos, são realmente orgulho, né, do Estado. Houve uma evolução em algumas áreas e a gente valoriza e a gente entende ser importante, mas nós também temos que ter alguns detalhes, né? Para quem entende de segurança pública, e eu não só venho da área, né? O meu irmão é delegado, a minha irmã é escrivã, o meu padrasto é brigadiano. Lá em casa a gente convive com a pauta de segurança pública. Mudou a sensação de segurança? Não mudou. Qual é o som que tu mais gosta de escutar de noite quando tá dormindo? É o som da fechadura abrindo com a tua filha chegando em casa.
Eu sou da época que botava dois chinelos no meio da rua, jogava bola, não ficava preocupado em ser assaltado, em ser furtado. Eu sou da época que a gente não tinha essas facções, bala na cara, os manos, V7. A gente está rodando muito pelo estado. E os números, às vezes maquiados, não retratam a realidade. A sensação, como tu disse, né? Não retratam a realidade. Por exemplo, eu fui para Casca, nunca tinha faccionado lá. Já se instalou, já existe lá os faccionados, lá em outras cidades. Foi dito assim, olha, agora chegou as facções aqui. E dentro desse jogo de números, que um dos números que geralmente as pessoas comentam é os homicídios. Será que está sendo feita uma política de enfrentamento às facções? Por exemplo, no presídio, os caras comandam o crime de lá de dentro. Será que está tendo aquele enfrentamento, o confronto, ou está uma coisa tipo assim, tu lá, eu aqui, a gente não se atrapalha? Isso tem que ser analisado. E na opinião do senhor, os feminicídios, temos que nós temos que ir para cima. Para cima. Combater o crime. Nós temos que ir para cima. O Estado tem que mostrar sua força. Nós não podemos permitir o avanço de facção. Eu participei em 2010 de uma operação de garantia da lei e da ordem na comunidade lá do Morro do Alemão, da Penha. Nós fomos devolver para a sociedade a dignidade, a segurança. Não tem esse negócio de ficar deixando aumentar, né, a capilaridade das facções e só olhar simples número de diminuição ou não de homicídio. Nós precisamos entender que na contramão dos homicídios, olha o aumento do feminicídio. E um outro crime que não se publicita muito, mas que é muito preocupante, são os crimes virtuais. Verdade. Milhões, bilhões de reais. E tem que se investigar, tem que botar inteligência. A avó, a mãe, todo mundo cai no golpe, né? O idoso. E cada vez eles estão mais avançados, né? Com plataformas de IA avançadíssimas, não só a questão da ligação, e outra coisa, é inadmissível. E nós vamos combater dioturnamente, para que não tenha celulares em presídio. Por que não funciona o bloqueador, né? Não se tem essa... Teve um projeto de lei agora recente na Assembleia que foi votado e teve toda uma polêmica, que era para tirar as tomadas das celas. Aí o pessoal não carrega o celular, né? Como é que tu vai carregar o celular? Então, primeiro não tem nem como entrar, né? Não devia nem ter o celular lá dentro, mas sem a tomada... É inadmissível. E aí o projeto não passou? Não passou. Então a gente tem toda uma análise, é uma área que eu vou ter muito cuidado, mas muita força, porque eu sei que é muito importante ter um planejamento estratégico referente à polícia penal, ao sistema prisional. Nós temos que tentar colocar barreiras para que não se torne ali a continuidade do crime, os verdadeiros escritórios do crime estão lá dentro. Hoje em dia tu chega num presídio, olha o absurdo. Pedro, qual é a tua facção? Ah, eu sou o Bala na Cara, tá, então tu é pra cá. Sou V7, eu sou os manos, tu é pra cá. Ah, eu não tenho facção. Pô, então eu vou tentar te colocar num lugar assim. Os caras alimentam o sistema ali dentro. Isso não pode acontecer. É fácil a solução? Não é. Mas nós temos que enfrentar. Alguém tem que enfrentar. E aí entra aquilo que eu te falei. As qualidades que um governador tem que ter. Dentre elas, coragem. Coragem para tomar decisões difíceis. Não é ao longo do processo do seu mandato tu sair ileso. Tu tem que fazer algumas coisas que serão amargas, mas que tu sabe que é o certo. Fazer o que é certo e não o que é fácil. Perfeito. Por exemplo, eu sou totalmente a favor que o preso faça a tua contrapartida com a sociedade. É um gasto enorme. Ah, mas não pode
obrigá-lo a trabalhar, mas tu pode beneficiar aqueles que vão trabalhar, que querem uma verdadeira ressocialização, se inserir no mercado de trabalho. E aqueles que não quiserem nada, bom, que tu trate eles como presos. Então a gente está pensando nisso, estamos trabalhando com isso e será uma estratégia muito forte na segurança pública. A questão da câmara corporal, aí tu falou, família toda ligada na área. Padrasto brigadiano? Meu padrasto é brigadiano da reserva, meu irmão delegado. Isso, a irmã escrivã. Essa questão da câmara, como é que tu vê isso aí? Eu não vejo problema, é uma realidade já, digamos assim, mundial, né? Muitas vezes isso é uma proteção para o próprio policial. Não vejo, logicamente que tem algumas particularidades, alguns momentos, né? Algumas operações que a gente tem que verificar, uma vigilância, um serviço de inteligência, tem algumas coisas que são particulares, mas eu não vejo problema não. Educação, mesmo exemplo que a gente falou da questão econômica, que o Estado perdeu posições, né, no ranqueamento, na educação é a mesma coisa. O Estado já foi referência à educação e a gente vem perdendo espaço para outros estados. Como é que tu enxerga a educação? Tu está sendo bondoso, perdendo espaço. Alexandre, nós somos o 25º estado de 27 em alfabetização. Você que está assistindo, o Rio Grande do Sul é o 25º de 27 em alfabetização. 94% dos nossos jovens estão abaixo da média em matemática. E os números para a língua portuguesa não são diferentes. Aí tu vê um estado, uma Secretaria de Educação, e eu não vou poupar, que coloca uma portaria onde as crianças podem rodar em 4 matérias que podem ser aprovadas. Tudo com a ideia de uma menor evasão, para aumentar o IDEB, maquiar números. Essas crianças, esses jovens, estão sendo prejudicados. Essas pessoas, essas crianças que são aprovadas, elas estão sendo prejudicadas. A mesma estratégia, não, mas vai ser aprovada e vai ter aula de reforço. Não, faz aula de reforço durante o ano letivo. Tenta segurar ele na escola com uma boa merenda escolar, um reforço da merenda escolar, com contraturno em cursos técnicos profissionalizantes, faz uma parceria com o Sistema S, coloca um esporte. A nossa geração era do esporte, não era do telefone. Educação física, né? Educação física. Jogava bola, vôlei, tudo. Eu adorava ficar na escola para jogar bola no fim da tarde. Educação física. Hoje em dia a gurizada pega esse telefone aí, fica o dia inteiro. Então a educação é, para mim, uma das áreas mais importantes, estratégicas. Não se evolui um Estado sem uma educação pujante. Nós estamos conversando com o secretário de São Paulo, Renato, qualificadíssimo, com o secretário Rony, do Paraná, qualificadíssimo, pegando as boas práticas, não precisa inventar a roda, pega o que está funcionando e implanta aqui. Nada contra trazer de fora, mas trouxe uma secretária do Goiás que não conhece a realidade do Estado. Tu não pode ter uma escola, por exemplo, na minha visão, que tem 6, 8 alunos e tem 14 funcionários entre professores e servidores. Tem muito mais professor e servidor do que aluno. Aí tu pega um aluno naquelas questões, né, de difícil acesso, um jovem de 14 anos, um de 10, um de 12, um de 8, não é a mesma coisa. Tu tem que tentar ajudar. Lógico, em alguns locais será difícil, mas isso não pode virar meio que regra. Tem um caso do prefeito Nedel de Criciúmal, que ele falou, ele pediu para o Estado para assumir aqueles jovens, ele daria o transporte, leva para uma escola regular, coloca a criança que está no primeiro ano com os coleguinhas do primeiro ano, coloca quem está no oitava série com os coleguinhas do oitavo ano, não é mais a série. Não quiseram. Aí está lá uma escola enorme para poucos alunos, com uma estrutura pesada, cara. Então isso a gente vai levar também essa particularidade. Queremos trabalhar em algumas situações do turno integral, queremos fazer, né, um trabalho no contraturno forte na questão do esporte, do empreendedorismo, da educação financeira. A escola cívico-militar, isso aí é pauta. Tem não, isso aí eu não tenho dúvida. governo? Eu vou motivar todos os prefeitos que
quiserem e puderem nos ajudar nesse sentido, né? Escolas estaduais, com certeza, mas também com apoio de prefeitos. Nós temos hoje algumas escolas que são referência, posso citar aqui em Alvorada, em Gravataí, a primeira escola cívico-militar rural do país, tinha uma taxa de evasão enorme, hoje tem mais de 200 crianças na lista de espera. Então, uma escola cívico-militar, o Colégio Tiradentes também será a nossa meta. Legal. Experiência em Brasília, certamente, quantos prefeitos batem lá, né, na porta de vocês? Algumas dezenas. E uma das pautas deles, com certeza, é a saúde, porque cada vez mais a União vai transferindo para o Estado e para os municípios essa responsabilidade. E a gente sabe, é fila, é difícil, a saúde é um problemão para a gestão. Como é que tu vê a saúde no Estado, o que dá para fazer, esse trabalho com a União, fila, atendimento, especialidades, é um desafio para o gestor público. Nós estamos conversando com alguns secretários de saúde, posso citar o exemplo aqui do secretário Ritter de Porto Alegre, falamos com o Gabardo, que já foi inclusive secretário adjunto, né, do Ministério da Saúde, com o deputado federal Pedro Westphalen, um craque na área de saúde, Osmar Terra, um dos fundadores do SUS. Então, o nosso grupo é um grupo muito forte e essa escuta ativa está sendo muito importante para a gente ver também o que está dando certo em outros estados. A gente sabe hoje que uma das realidades muito ruins é as filas, como tu bem comentou. Nós temos aí cerca de 800 mil pessoas esperando consultas, exames, cirurgias, problemas de deslocamento, mais de R$500 bilhão gastos com deslocamento. Tem gente saindo lá de Uruguaiana para vir fazer exame aqui em Porto Alegre. A gente está conversando também com o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que tem lá um negócio muito legal, Televida, que é uma telemedicina muito avançada, né? E é importante, principalmente para locais que são distantes. Então, Alexandre, tem várias iniciativas que a gente pensa. Logicamente que isso tudo envolve recursos. Nós vamos ver o que a gente vai ter de recursos para poder também propor ações pontuais. Como eu disse para ti, tudo que está dando certo a gente vai continuar, procurar aprimorar, mas a gente sabe que uma das grandes pegadas é tentar regionalizar alguma coisa para que não haja esse deslocamento de tantas distâncias, né? Em alguns casos, trabalhar muito a prevenção. Tu falou uma coisa que era a nossa realidade, né? A gente geralmente procura hospital quando já está doente, mas não há um trabalho efetivo por parte do governo de políticas públicas de prevenção, de uma boa alimentação, de prática de atividade física, né? De uma qualidade física, qualidade de vida também mental. Hoje é um dos problemas da segurança pública, é uma doença mental, são os problemas mentais que estão envolvendo, seja a depressão, enfim. Eu não tenho dúvida que a gente tem desafios na área de saúde e estamos trabalhando para isso. Perfeito. Logística também, a gente falou Estado, o senhor citou a 290. Hoje o Estado está implantando esse pedágio Free Flow e tal, estradas que foram concedidas. Como é que o senhor vê essa questão? Hoje, da malha rodoviária do Estado, o senhor está girando o Estado, está vendo como é que está a situação. A gente tem estrada mesmo que não foi reconstruída desde a grande enchente do Estado. Tu sabe que eu estava conversando contigo aqui antes de a gente começar a gravar e a gente falou um pouquinho sobre Santa Maria. Lá tem a RS 287, verdade, onde foi feita uma concessão, se eu não me engano, em 2021. Eu não consegui achar uma pessoa que fale bem dessa concessão. Pagamos bastante pedágio e a estrada sem condições. Que é R$60 é de volta. E a estrada cheia de buraco, cheia de problema, pagando caro. É o exemplo de uma péssima concessão. Eu sou pró-concessão no sentido de desenvolver o Estado, de desenvolver uma região. Mas tu tem que fazer uma modelagem que vale a pena. Tem que chegar para a concessionária e falar assim, tá aí, ô cara pálida, cadê? Cadê Porque para rever tarifas, eles são ótimos. Estou citando o exemplo de Santa Maria, que é uma péssima concessão, pelo que já me trouxeram, né? Tu conhece a região, tu sabe. Tem agora o bloco 3
que também está tendo muitas críticas. Era previsto, se eu não me engano, cerca de 30 quilômetros para fins de duplicação, e eles não fizeram, estava no contrato. Então nós temos que ter mecanismos de cobrança. O senhor pode rever essas concessões, o modelo, o formato? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. A gente vai respeitar os contratos que são feitos, mas vamos cobrar. É o exemplo da Corsan, por exemplo. Quantidade de prefeitos reclamando da Corsan é absurdo. Então, é uma outra área também que a gente vai trabalhar, e eu não tenho dúvida que toda aquela concessão que não estiver sendo entregue um resultado, a gente vai cobrar. Questão do clima, o estado sofreu as enchentes, e como eu lembrei para o senhor, a gente tem problemas de estradas ainda, a nossa capital aqui, a gente aprendeu alguma coisa, melhorou, como é que o senhor vê essa questão? Tem que prevenir mais, tem que ter obra, a gente corre risco de ter problemas climáticos, e não só a enchente, né? A gente tem a seca no campo também, né, deputado? Os efeitos climáticos hoje em dia, eles nos deixam muito preocupados, né? Tu tem um estado que chove bastante, mas não chove em muitas regiões que seriam importantes chover. Essa reserva da água, essa captação da água pode ser melhor, pode se trabalhar de uma política de estado de irrigação, né, para que em momentos de estiagem a gente tenha condições de acesso à água. Hoje, se nós temos 4% de área irrigada para as culturas de milho, de soja, de fumo, 4%. E esses 4% correspondem a 40% do PIB. Tu imagina se a gente consegue aumentar de 4 para 20? A irrigação. Nós estamos falando aí de bilhões de reais que entrariam para o Estado. Então nós vamos também focar muito numa política de Estado, né, para a questão da irrigação. Foi feita até uma lei de autoria do meu irmão, o deputado delegado Zucco, que trata de toda uma facilidade para açudes, represas, que tem que ser feitos o mais rápido possível, até porque estão tentando, né, a esquerda está tentando judicializar, infelizmente. Eles não entendem que tem que haver um equilíbrio dessa questão do meio ambiente com o desenvolvimento regional das pessoas, né? Nós estamos falando em geração de emprego, renda, de alimento. Eu vejo muita gente falar que somos o celeiro do mundo, mas não respeitam o agro. O agro não é fascista, o agro não é direitista, que nem falou este atual presidente. O agro é quem coloca alimento na mesa do brasileiro e do mundo. Então a gente vai, logicamente, trabalhar muito a nossa vocação do agro, vamos cuidar dessa pauta das condições climáticas, né? Eu estava comentando contigo a mesma coisa que tem para a saúde, tem também para questões climáticas, que é a prevenção. Trabalhar sistemas de alerta, um desassoreamento constante, né? Os canais dos rios mantendo eles sempre dentro da normalidade, né? Integrar, né? E valorizar a área da defesa civil. São atitudes que a gente não tem uma cultura permanente de atenção. Infelizmente, a política ela trabalha sempre atrás do prejuízo. Não há aquele negócio, o investimento nessa área, às vezes não é de cortar uma fita, mas é de ter uma segurança. Se tu fores ver, em 2023, em setembro de 2023, teve uma grande enchente, onde nós perdemos mais de 50 vidas. Em maio de 24, aconteceu uma nova enchente. E o que se aprendeu com 23? O que poderia ter sido feito? Então, é algo também que a gente está muito atento. Estamos montando um planejamento estratégico, um plano de governo também muito focado na questão climática. Certo. Para fechar, a gente vive num ambiente político assim, de muita polarização, né? Não só no Brasil, aqui no Estado, mas o mundo inteiro está assim. E como o senhor disse, né, para governar, para liderar, vai ter que conversar com os agentes mais diversos. Como é que o senhor pretende trabalhar nesse momento, nesse cenário polarizado? E como é que o senhor vê a política também atual de polarização? É possível juntar ideologias diferentes, como o senhor falou, em prol do Rio Grande? É possível. Eu acho que a palavra que impera numa questão de polarização é respeito. Eu fui deputado estadual
Se tu perguntar para os deputados de esquerda, todos me respeitam e eu respeito eles. Nós temos o entendimento que pensar diferente faz bem para a sociedade. Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. Eu tenho conversado e já falei com a Juliana Brizola, que é pré-candidata, com o Gabriel Souza, com o Maranata. Nós temos que ter um entendimento que os quatro, eu acredito que os quatro queiram o bem do Estado. Cabe à sociedade escolher qual é o modelo que eles querem para o Estado. Agora, mesmo aqueles que pensarem diferente do que eu acredito, terão o meu respeito, o meu empenho, a minha luta para entregar resultado. Eu quero aprender com quem pensa diferente, sentar junto e falar assim, vamos lá, o que pode nos unir? Qual é a convergência dessa relação? Logicamente que nós vamos ter que decidir muitas coisas que, de repente, não vão ao encontro do que eles acreditam. Mas, com certeza, a gente vai ter um caminho intermediário para chegar em soluções. Eu acredito que a nossa política ainda está muito imatura. É lógico que eu prefiro pecar pela posição do que pela omissão, que eu tenho posicionamento. Eu sou um cara que fala a verdade e doa quem doer, né? Então, o fato de tu ter um posicionamento muitas vezes pode ser alvo de crítica, mas é melhor do que tu viver em cima de pesquisas para ver o que vai contentar. Eu quero contentar agora o Alexandre, eu vou dizer que a camisa dele roxa tá bonita, sabendo que de repente eu não gosto. Não, eu vou falar para ti, cara, eu gosto, mas eu prefiro a camisa verde. Eu tenho posição. O problema é quando tu vê projetos que eles se baseiam em contentar aquilo para, digamos assim, de forma artificial, angariar o apoio da sociedade. Então, eu não tenho dúvida que não vai ser uma caminhada fácil. Eu não tenho dúvida que não vai ser desafiadora, mas eu também não tenho dúvida que com o grupo que nós temos, com a força que nós temos, com a motivação que nós temos, com os ideais e valores que nós temos, nós vamos conseguir ajudar muito o Estado. Perfeito. Deputado, agradecer a gentileza de abrir uma brecha na agenda, agradecer a tua equipe também, o Apolo e todo mundo aí que viabilizou esse papo. E certamente a gente vai conversar mais ao longo desse pleito. Muito obrigado. E para fechar, manda um recado para Santa Maria, para todo o interior lá. Obrigado. Tá. Meu querido Rio Grande do Sul, eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, pedir para que vocês sigam nossas redes sociais, vai lá no Instagram, @Zuco, Facebook, YouTube, TikTok. Agora minha filha de 20 anos pediu para a gente fazer até um TikTok. Dizer para vocês que a gente precisa muito que cada gaúcho se envolva esse ano. A gente precisa mudar o cenário gaúcho do Rio Grande e também o cenário nacional. Na minha visão, precisamos de eficiência de gestão, precisamos bater no peito, ter orgulho de ser gaúcho, e para isso a gente conta com o apoio de vocês, aqui no Estado e também no cenário nacional. Tamo junto. Certo. Dia 2 de julho vai estar lá em Santa Maria, o pessoal lá, então tá o recado. Mais um episódio do Papo de Grande, você acompanha nas plataformas digitais do Grupo Diário, YouTube, Spotify, nas nossas plataformas na Rádio CBN, enfim, e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais!